Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente. Meu irmão em Cristo, minha irmã, que bom ter você conosco aqui no canal Colégio do Discípulo, esse canal onde nós somos todos alunos da Palavra de Deus. Estamos dedicados aqui a falar da Palavra de Deus. E para você que já é inscrito, seja bem-vindo novamente, obrigado pelo apoio. Não esqueça, de dar o seu like, de comentar, tá bom? Afinal, o seu comentário é muito importante, dê ideias, passe para nós a sua experiência, converse sobre o assunto, tá bom? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Para você que não é inscrito, está entrando a primeira vez, muito bem-vindo, privilégio ter você conosco, que bom que você entrou aqui. Se você entrou, não foi à toa. Quero te pedir que você se inscreva nesse canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que nós colocarmos aqui no canal, tá bom? Compartilha com alguém também esse vídeo, joga no grupo da sua igreja, compartilha com o máximo de amigos que você puder. Quando você faz tudo isso, você ajuda muito esse canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e nós vamos ter então uma maior oportunidade de visualizações. Então você ajuda bastante a gente e nós continuamos aqui empenhados em te ajudar, edificando a sua vida espiritual com conteúdos sobre a Palavra de Deus. Afinal, junto nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Hoje eu quero dar sequência a uma playlist que iniciamos na semana passada sobre hermenêutica. E no primeiro vídeo nós fizemos uma pequena introdução à hermenêutica. Então quero já te lembrar que esses vídeos que nós vamos colocar aqui não são suficientes, tá bom? Então você procure ferramentas. Ao decorrer também desses vídeos eu vou te dar dicas, de leituras sobre o assunto para que você se aprofunde. Afinal, a hermenêutica é um assunto muito profundo, muito vasto e você precisa estudar, não ficar apenas nos vídeos que eu vou colocar aqui, tá? Esses vídeos são apenas bem básicos, tá? Então você procure, já te dou uma dica, eu estou com um livro aqui que eu estou utilizando, Como Estudar e Interpretar a Bíblia, tá? Ele é editado pela CPAD, da autoria do pastor Raimundo de Oliveira. Então nesse livro aqui você vai ter um método que permite a Bíblia falar por si mesma. Então é um livro sobre hermenêutica, tá? Já te dou essa dica e ao decorrer dos vídeos eu vou te dando dicas de leitura para você não ficar apenas nesses vídeos. Então com isso você vai se aprofundando no assunto, tá? Hoje eu quero compartilhar com você a necessidade da hermenêutica. Entendendo o que é hermenêutica, vamos ver a necessidade dela e eu vou rapidamente aqui com você discorrer sobre algumas interpretações sobre a inspiração bíblica. Então é importante nós entendermos que a nossa compreensão do que ouvimos ou lemos é geralmente espontânea, pois as normas pelas quais interpretamos o significado ocorrem automaticamente e também inconscientemente. Quando algo bloqueia essa compreensão espontânea no significado, tornamos-nos mais concisos dos processos que usamos para compreender. Por exemplo, quando se traduz de uma língua para outra. A hermenêutica é, em essência, uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma compreensão. Quanto mais bloqueios à compreensão espontânea, tanto maior a necessidade da hermenêutica. Quando interpretamos as Escrituras, há diversos bloqueios a uma compreensão espontânea do significado primitivo da mensagem. Por exemplo, o tempo. Há um abismo histórico no fato de nos encontrarmos largamente separados no tempo, tanto dos escritores quanto dos primitivos leitores. A antipatia de Jonas pelos ninivitas, por exemplo, assume maior significado quando entendemos a extrema crueldade e pecaminosidade do povo de Nínive. Um outro bloqueio é a cultura. Existe um abismo cultural resultante de significativas diferenças entre a cultura dos antigos hebreus e a nossa. Como diz Harold Garfinkel, é impossível um observador ser objetivo e imparcial no estudo de um fenômeno, em nosso caso, o estudo da Bíblia. Cada um de nós vê as realidades através de olhos condicionados pela cultura e pela variedade de outras experiências. Uma boa analogia que o Dr. Garfinkel faz é que é impossível estudar pessoas ou fenômenos como se estivéssemos olhando para um peixe num aquário, de uma posição de fora do aquário. Cada um de nós está dentro do seu próprio aquário. Aplicada à hermenêutica, a analogia sugere que somos peixinhos dourados em um aquário, que no caso é o nosso tempo e cultura, olhando para peixinhos dourados de outro aquário, que são tempos e culturas bíblicas.
A falha em reconhecer aquele ambiente cultural ou o nosso próprio, ou as diferenças entre os dois, pode resultar em grave compreensão errônea do significado das palavras e ações bíblicas. Nós vemos hoje exemplos de denominações que usam, por exemplo, o uso do véu, que são coisas culturais. Um terceiro bloqueio é a linguagem. Um bloqueio também é a compreensão espontânea bíblica, é a diferença linguística. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então são 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes do que a nossa própria língua. Consideremos a distorção que resultaria no significado, por exemplo, de frases como "o Senhor endureceu o coração de Faraó". Podem conter expressões idiomáticas que dão ao sentido primitivo dessa frase algo diferente daquele comunicado pela tradução literal. E um quarto abismo, um quarto bloqueio que nós temos na compreensão espontânea é a lacuna fisiológica, que é um bloqueio muito significativo, porque opiniões acerca da vida e das circunstâncias da natureza, do universo, diferem entre as várias culturas. Então, para transmitir validamente uma mensagem de uma cultura para outra, o tradutor ou leitor deve estar ciente tanto das similaridades como dos contrastes, das cosmovisões. Portanto, a hermenêutica é necessária por causa das lacunas históricas, culturais, linguísticas e filosóficas que obstruem a compreensão espontânea e exata da palavra de Deus. Agora, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus? Como devemos ler a Bíblia? Como um livro comum ou como um livro divinamente inspirado? Então, para acelerarmos no estudo sobre hermenêutica, precisamos começar compreendendo o que é a Bíblia e também os seus desafios para a interpretação. Então eu quero ver com você a inspiração das Escrituras. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros é a sua inspiração divina. E isso é confirmado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O termo grego para inspiração fala de fôlego, espírito, respiração. É o mesmo termo usado lá em Gênesis, quando o Senhor sopra o fôlego de vida no homem. Então, dá a entender que a Bíblia ela sai do próprio Deus, da natureza de Deus. Então, ela é inspirada. Pedro também escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que os escritores da Bíblia escreveram sobre inspiração do Espírito Santo. Então, o que se entende por inspiração divina? A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica para si essa inspiração. Por exemplo, a expressão "assim diz o Senhor", o qual carimbo de autenticidade divina ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia Sagrada. Agora, existem falsas teorias quanto à interpretação bíblica. Por exemplo, a teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de inteligência singular. Esta é a forma usada por muitos teólogos liberais para negar a sobrenaturalidade das Escrituras Sagradas. Também temos a teoria da inspiração divina comum, que basicamente diz que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje vem ao crente quando ele ora, prega, canta, ensina e etc. Também temos a teoria da inspiração parcial, que ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Então, essa teoria vai ensinar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, negando o próprio texto que eu acabei de citar de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, como podemos então dizer que parte dela não é? Outra teoria errada é a teoria do ditado verbal, que ensina que a tradução da Bíblia é só quando as palavras não deixando lugar para atividade e estilo do escritor. Então essa teoria ensina que apenas as palavras são inspiradas, porém seus escritores não. E uma outra teoria é a teoria da inspiração de ideias, que ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as palavras, ficando esta a cargo exclusivo dos respectivos escritores. E qual é então a teoria correta quanto à inspiração das Escrituras? A teoria correta, aceita pelo pentecostalismo presente na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz que cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou
as Escrituras Sagradas a palavra de Deus. Que todos os livros da Bíblia foram produzidos por inspiração divina, conforme 2 Timóteo 3,16. Isso significa que toda escritura foi respirada ou soprada por Deus. E a nossa declaração continua reafirmando essa teoria. Teoria essa que é chamada de teoria plenária verbal. Tá? Essa teoria ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve uma cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Então, ela é verbal, porque indica que as palavras foram escolhidas pelo Espírito Santo, e plenária, porque significa que toda a Bíblia, em todos os aspectos, é inspirada e autoritária. Então, homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu próprio vocabulário, porém, sob influência poderosa do Espírito Santo. De sorte que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Então isso é o que ensina a inspiração plenária. E essa inspiração plenária, portanto, ela cessou depois do fechamento do cânon, depois do último livro do Novo Testamento. E depois disso, nem os mesmos escritores, nem qualquer outro servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Temos algumas provas dessa teoria da inspiração, que toda ela é divinamente inspirada. A maior delas é que o próprio Jesus aprovou a Bíblia. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus, creem que ele fez milagre, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Tais pessoas precisam saber a posição de Jesus quanto à Bíblia. Jesus leu a Bíblia, Jesus ensinou a Bíblia, Jesus chamou a Bíblia da palavra de Deus, Jesus cumpriu a Bíblia. No caminho de Emaús, por exemplo, em Lucas 24, 44, nós vemos Jesus aprovando toda a Escritura do Antigo Testamento. Pois ele diz lei, salmos e profetas. Eram 3 visões da Bíblia nos dias em que o Novo Testamento ainda estava sendo compilado. Jesus também afirmou que as Escrituras são a verdade. Ele viveu e procedeu de acordo com elas. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo e no deserto, ao derrotar o inimigo, ele fez isso usando a palavra de Deus. Então, a Bíblia é inspirada, nós vemos isso pelo testemunho do Espírito Santo no próprio crente, nós vemos isso pelo fiel cumprimento da Bíblia, nós vemos a influência da Bíblia sobre pessoas e nações, vemos que a Bíblia é sempre nova e inesgotável, a Bíblia é familiar a cada indivíduo, a Bíblia é um livro superior e nós também vemos a imparcialidade da Bíblia. Se a Bíblia fosse de origem humana, ela não poria a descoberto as falhas do próprio homem. Os homens jamais teriam produzido um livro como a Bíblia que só dá a glória a Deus, enquanto mostra a fraqueza do homem. Então a Bíblia, ela tanto diz que deve haver um homem segundo o coração de Deus, como também revela os seus pecados, como vemos nos livros de Rei, Crônicas e Salmos. A Bíblia registra ainda o caso da embriaguez de Noé, a dissimulação de Abraão, o caso de Ló, a idolatria, a luxúria de Salomão. Nada disso está escrito para os imitarmos, mas para a nossa admoestação e para provar a imparcialidade da Bíblia. Ela é o único livro assim. O homem jamais escreveria um livro como a Bíblia, que põe em relevo as fraquezas e os defeitos do próprio homem. Então, a Bíblia, ela é inspirada e ela está em harmonia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para a praticarmos e a cumprirmos. E como cumpriremos se nós não entendermos o que nós lermos, igual aquele eunuco na estrada, onde houve a necessidade de uma boa interpretação do livro de Isaías. Assim, nós também precisamos de uma boa interpretação da Bíblia. Então hoje nós aprendemos a necessidade da hermenêutica e vimos um pouco da Bíblia como um livro inspirado por Deus. Na nossa descrição, eu vou colocar um estudo mais completo sobre a inspiração, a autoridade e a harmonia da Bíblia Sagrada para você estudar mais sobre isso, porque no próximo vídeo nós vamos ver então a Bíblia como livro, a sua organização, a sua gramática, as suas traduções, para você conhecer também a Bíblia como um livro comum. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que enxergar a Bíblia como um livro comum, respeitando a sua gramática, a sua ordem, as suas traduções, mas sem esquecer que ela é um livro divino, que contém autoridade, autenticidade, harmonia, inerrância, infalibilidade, inspiração divina. E quando nós conseguimos conciliar esses dois, nós então conseguimos ter uma melhor interpretação dos textos da Bíblia Sagrada. E eu espero até o final desses vídeos que consigamos uma melhor leitura bíblica. Te espero até os próximos vídeos, se Jesus não voltar e se Ele assim permitir. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.